Pois é, isso aí vocês fazeriam um bom trabalho de conclusão de curso, né? Dá para vocês ingressarem no mestrado, para fazer sim, né? Mas você está falando da linha TR, nós temos documentação sim. Da Vila Bel, você diz também? Não, lá era o porquê do Arsenal de Guerra ter que estar lá em Câmara, né? Lá por causa das possibilidades que tinha linha térrea. Rio, também falava com a bem. Então provavelmente deve ter um arsenal de guerra lá, justamente para acontecer. Isso, porque era difícil acesso, né? O nosso arsenal é deve ser 1800, deve ser início da segunda metade do século. O meu avô, esse que veio de Portugal, ele, eu morava aqui em Porto Alegre, foi trabalhar lá. Como na Ele não, mas também a gente tem meio de exposição de um projeto chamado Cidade Homenageada, que começou agora em janeiro. Todos os meses nós homenageamos uma cidade, um estado, aquele golinho conseguindo terminar um pouquinho, esse buraco aqui não, né? Sai da frente. Vocês não são nada históricas. Opa, peraí. Vou mandar um e-mail para nós. Sou eu, tá? Vou filmar. Bom, então aqui você está entrando na que a gente chama Sala do Tesouro, tá? Que é uma sala nossa do arquivo histórico. E aqui nós resolvemos fazer nossa exposição maior da cidade homenageada em Porto Alegre. Então nós resolvemos homenagear os bairros da cidade. Tanto que a exposição chama os bairros de Porto Alegre, de Porto Alegre, né? Os bairros de Porto Alegre é a memória documental da cidade no arquivo histórico. Então ali vocês vão ver alguns bairros de Porto Alegre e uma documentação aí de iconografia. Não são só esses bairros que nós temos. Nós temos muito mais. Pois como o espaço não é pequeno, né? O tempo foi um pouco curto para fazer essa exposição, nós escolhemos alguns bairros. Demos prioridade para alguns mais antigos. Daí vocês estão vendo o Partenon, o bairro da Princesa, o bairro Navegantes, onde ocorre a festa de Navegantes, né? Todo dia 2 de fevereiro. E aqui, ó. Esse é um documentário fotográfico produzido pelo Dante de Laetano, grande historiador, um dos primeiros, né? E ao mesmo tempo tem um documento da igreja dizendo as instruções para a procissão naval, né? Então é interessante. Aqui, ó, que eu falei para vocês a história da indústria, que nós temos bastante documentação. Como é que era feito o chocolate na fábrica da Mills Bauer, que é esse bairro, a estrada de ferro, a Sesmaria do João Inácio. O João Inácio é uma rua desse bairro, né? Aqui o bairro do Moinhos de Vento, do Menino Deus. Aqui o que eu falei para vocês, ó, a biblioteca pública, para vocês terem ideia do que é o edifício da biblioteca pública. Esses bustos que estão aqui não são os mesmos que foram colocados na construção, né? Foram trocados. Alguns sim. Pela função do positivismo. É que todos eles são do calendário positivista. A gente sabe que o governo positivista que ocorreu aqui, ele não é o governo provisório, que é o Forte Apache, né, que é do Ministério do Poder Ministério da Justiça. Ele ainda está em pé. A primeira catedral,
como ela não é mais assim como é hoje. O mercado público tem o segundo andar, a faculdade de medicina, que foi fundada pelo Protásio Alves, os interiores da biblioteca pública. Aí aqui tu tem que é o gabinete da diretoria, que é o salão egípcio, que eles chamam, a escadaria logo na entrada, o jardim de inverno, a sala de pesquisa, que não é mais assim. Essas mesas desse tipo não existem mais lá. Agora são mesas abertas, né? A única coisa que ainda tem lá são as cadeiras desse tipo, né? As cadeiras, porque as mesas não existem mais. Que é uma pena, né? Que pegou cupim, né? Então, pegou cupim. Museu Júlio de Castilhos, que é onde eu aconselhei vocês irem depois. Aqui, o Palácio do Comércio, o Instituto de Educação. O Instituto de Educação agora que foi cercado. A escola conseguiu colocar grades à volta porque ele passava por arrombamentos, pichações, né? E é uma das primeiras escolas de Porto Alegre, é uma das melhores até hoje. Para entrar lá tem que fazer prova, não é qualquer um que entra lá no Instituto de Educação, né? Que é um dos melhores colégios de Porto Alegre até hoje. Aqui, ó, os primeiros nomes de Porto Alegre, algumas ruas, isso que eu falei para vocês, ó, esses álbuns aqui, ó, de Porto Alegre, das ruas produzidos pelo Ferrari, pelo Calegari. Aqui a Rua Marechal Floriano Peixoto, a Rua dos Andradas, o chalé da Praça 15, aqui a Rua 7 de Setembro, que é onde vocês estão, né, mas aqui na frente, a Rua Voluntário da Pátria, a Praça Harmonia, aqui, ó, algumas outras praças também. Essa aqui é a Praça General Deodoro, aquele ali é o Teatro São Pedro e esse aqui é o Palácio da Justiça, ó. Só que o Palácio da Justiça, como pegou fogo, ele não é mais assim, eles não fizeram um prédio igual. Então vocês vão ver como é que ele ficou. É uma caixa que eles dizem, ó. O Parque Farroupilha, também conhecido como Maurício Sirotsky. Aqui a maquete como é que é o nome disso? A maquete do monumento do Júlio de Castilhos, né? Que é lá na Praça da Matriz. A Praça 15, o Hotel Jung, né? Essa foto aqui que é de 1903, da Praça 15 de Novembro. Também. Fechado? Essa aqui é a enchente de 41, que ocorreu em Porto Alegre, é o álbum que nós temos. Depois que vocês descerem ali no térreo do memorial, não na entrada, no térreo, lá embaixo, tem uma exposição mostrando como é que ficou esse prédio com a enchente de 41. É bem legal aquela exposição que eles fizeram. Aqui, ó, a criação da Vila de Porto Alegre. E o que acontece? Vocês estão vendo esse documento todo preto aqui? É que teve um tempo, das técnicas de restauro, que eles passavam um produto, que a tinta dessas canetas, que é a ferrogálica, ela escurecia, dava apagada e escurecia, entendeu? E aí, com o tempo, essa tinta mancha todo o papel. Que pecado. E é isso que aconteceu. Mas graças a Deus temos uma transcrição de 1º de julho de 1940 que dá conta do documento, o que é que estava escrito nele. Isso é bem interessante. Essa foto aqui é a Praça da Alfândega durante a Guerra do Paraguai. E essas bases que vocês estão vendo aqui, ó, é as bases do Palácio da Justiça. Esse palácio aqui do lado é o São Pedro, ó, o Teatro São Pedro, a Assembleia aqui do lado, a Catedral ao fundo. Nesse espaço vazio entre a Catedral e esse prédio é hoje o Palácio Piratini. E esse prédio aqui é o prédio mais antigo de Porto Alegre, que hoje é a Casa Civil. Esse é o primeiro palácio do governo. Né? O Forte Apache, mais ou menos aqui assim, descendo essa rua, né, que é aquele do governo provisório. Essa aqui é a Igreja das Dores, tem as torres. Né? Não sei se vocês conhecem a história da Igreja das Torres. Não. Da Igreja das Dores, não conhecem? É o seguinte, né? Ela foi construída por escravos, essa igreja. E teve uma época quando estava quase pronta, assim, exatamente assim como dessa foto. Tinha um capataz que era muito ruim para os escravos.